Boa noite a todos, é com enorme prazer que nós iniciamos o nosso novo episódio do Morph Speech. Hoje vamos falar sobre rins, ureteres e bexiga, e hoje quem vai nos brindar com a apresentação é o Dr. Lucas Alves Salmento Pires, mestre no programa de Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense e doutorando nesse mesmo programa. Ele está no Laboratório de Pesquisa Morfologia Experimental, o LAMEX. Então, hoje nós teremos a apresentação do professor Lucas. Professor Lucas, muito obrigado pela sua participação nesse nosso programa, nesses episódios do Morph Speech, e o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Pires, como o professor Márcio Babinski falou, né, eu fui formado pela Universidade Federal Fluminense em enfermagem, fiz mestrado sob a orientação dele no programa de pós-graduação em Ciências Médicas e atualmente faço doutorado nesse mesmo programa, assim como faço parte do staff do laboratório aqui do Departamento de Morfologia. Então, a gente está dando seguimento aí aos sistemas, né? Na verdade, é uma abordagem meio sistemática, meio topográfica da anatomia, na qual a gente vai falar hoje sobre rins, ureter e bexiga. E o roteiro de aula, como eu costumo fazer, é como se fosse uma receita de bolo. Tá? Todos os livros de anatomia, eles correm nesse mesmo princípio, sempre seguem a mesma linha de pensamento, e aqui eu não vou fazer diferente. Tá? Então, no primeiro momento, os livros costumam falar de generalidades sobre determinado assunto, depois a definição daquele órgão ou estrutura, em seguida suas relações anatômicas e sua topografia, né, como a gente chama de situação, a constituição, né, a arquitetura externa e interna daquele órgão ou estrutura, sua vascularização, sua inervação e drenagem linfática. Então, a gente vai seguir essa linha de raciocínio. E começando aí, num panorama geral desses três órgãos, a gente subentende que eles compõem o mesmo sistema, que é o sistema urinário. Tá? E o sistema urinário, então, ele é dividido em rins, ureter, bexiga urinária e a uretra. A uretra aqui, nós não vamos falar nessa aula, tá? Será um tema abordado nas aulas seguintes, quando forem falado sobre o sistema reprodutor, tá? Tanto masculino quanto feminino, que existem diferenças sexuais, enfim. Então, a uretra a gente não vai abordar aqui nessa aula. Bom, e qual a função, né? Quais as funções desse sistema urinário? Em geral, ele faz a filtração sanguínea, então ele mexe com pH, osmolaridade, pressão e volume do sangue, tá? Assim como a produção, condução, armazenamento e eliminação de urina, seria aí a nossa função de excreção de impurezas, e também participa na produção hormonal. Bom, os rins, eles podem ser definidos como um par de órgãos avermelhados em forma de feijão, formato de feijão. Tá? Então, a gente observa aí uma imagem do rim muito característica a um grão de um feijão. Tá? E, como função, o rim ele é bastante rico. Tá? É um órgão bastante complexo sob o ponto de vista fisiológico, porque ele faz as seguintes funções. Ele regula níveis séricos de vários íons, né? Cálcio, cloreto, enfim. Regula o pH do sangue, regula a pressão arterial, né, auxilia nesse mecanismo de regulação, mantém a osmolaridade do sangue, produz calcitriol, que faz parte do metabolismo aí da vitamina D e da eritropoetina, a eritropoetina, perdão, além de produzir urina, fazer gliconeogênese, enfim, são inúmeras as funções desse órgão. Então, ele é um órgão extremamente importante para a manutenção do nosso organismo. Tá? E a gente sempre diz que o rim ele possui uma unidade funcional, que a gente chama de néfron. Tá? Esse termo, essa nomenclatura de néfron, vocês vão escutar muito nas aulas de fisiologia, tá? Porque envolve toda a dinâmica de produção de urina e absorção e secreção de íons. Tá? Bom, qual é a situação dos rins, né? Onde eles ficam situados? Os rins, em primeiro lugar, eles são órgãos retroperitoneais, tá? E eles ocupam a parede posterior do abdômen. Isso significa que eles estão entre o peritônio e essa parede posterior, tá?
E eles ficam situados aí paralelamente à coluna vertebral, tá? Em média aí entre as vértebras torácicas, né? 11ª vértebra torácica e a terceira vértebra lombar, tá? A gente pode notar também que o rim do lado direito fica situado um pouco abaixo, né, mais inferiormente em relação ao rim do lado esquerdo, justamente pela presença do fígado, tá? Um órgão extremamente maciço, grande, que ocupa boa parte da cavidade abdominal. Bom, e quais são as relações anatômicas do rim? Tá? Quando a gente olha numa perspectiva anterior, né, uma vista anterior, a gente consegue observar que o rim direito, por exemplo, tem relação com a glândula suprarrenal direita, com o fígado, a parte descendente do duodeno, com a flexura cólica direita e com algumas alças de intestino delgado. Tá? Esse esquema, na verdade, é do Anatomia para Estudantes, do Gray, muito legal. E o rim esquerdo, a gente observa, ele possui relação com a glândula suprarrenal esquerda, com o estômago e baço, com o pâncreas, a flexura cólica esquerda, com cólon descendente e com alças de jejum. Então, essas relações anteriores do rim são bastante vastas, tá? Bastante complexas e amplas para serem estudadas. Quando a gente olha numa vista posterior, a gente observa que isso fica um pouco mais simples. Tá? A gente vê, então, que o rim tem contato aí com as duas últimas costelas, né? Mais o rim esquerdo do que o direito, mas existe, sim, uma relação anatômica. E, além disso, ele faz contato com a musculatura da parede anterior, parede posterior do abdômen. Então, nós temos aí pessoas maior, quadrado lombar, transverso do abdômen, tá? Então, esses três músculos aí mantêm relação anatômica com o rim. E sob essa ótica, a gente observa que, então, é muito mais fácil o rim ser abordado, né, numa cirurgia, por exemplo, pela sua região posterior, tá? Do que pela sua região anterior, do que pela face anterior. Então, o número de estruturas pelas quais ele faz relação é muito imenso na vista anterior. Tá? Então, toda vez que você for acessar o rim numa cirurgia ou um procedimento, utiliza-se a parede posterior como referência. Tá? Bom, e em relação aos meios de fixação do rim, o rim ele é um órgão que ele tem certa mobilidade, mas ele está fixo à parede posterior. E como é que essa fixação se dá? No primeiro momento, a gente observa um corpo adiposo, né, um acúmulo de gordura, que a gente pode chamar de cápsula adiposa ou gordura perirenal, tá? Que vai circundar o rim. Então, um grande acúmulo de gordura circundando o rim. Esse acúmulo de gordura ele é tão amplo que ele chega a atingir o lado oposto, né? Então, mantém contato aí com os vasos renais. A segunda estrutura que mantém a fixação do rim é chamada de fáscia renal. Tá? Essa fáscia renal já não é gordurosa, já tem um aspecto membranáceo, tá? Membranoso, e ela pode ser observada ali na imagem. Como terceiro parâmetro de fixação, a gente tem a gordura pararenal. Tá? É um acúmulo de gordura situado atrás do rim, ou seja, posteriormente ao rim, é chamado de gordura pararenal. E como quarto e último meio de revestimento, né, não tanto de fixação, a gente tem a cápsula fibrosa própria do rim. Tá? Não confundir com a chamada cápsula de Bowman. Tá? A cápsula de Bowman é a nível microscópico, tá? E ela faz parte do néfron. Já a cápsula fibrosa aqui reveste o parênquima renal, tá? Na macroscopia. Isso é bem importante fazer essa diferenciação. Muita gente já levanta essa dúvida nas aulas, então a gente previne aí. Bom, e uma curiosidade em relação à fáscia renal é que ela tem dois folhetos. Um folheto anterior, tá? Que reveste, então, anteriormente o rim, pode ser chamado de fáscia de Gerota. Tá? Essa literatura é mais antiga, mas ainda persiste em alguns livros. E um folheto posterior,
que pode ser chamada de face de Zucker-Kandel. Então, na verdade, é uma face renal com duas subdivisões aí, uma anterior e uma posterior. Não tem tanta dificuldade nisso. Bom, em relação à constituição externa do rim, ele é bastante simples, sob o ponto de vista descritivo. Por quê? Porque o rim apresenta um polo superior e um polo inferior. O rim apresenta margens, então nós temos aí margem superior e inferior, margem lateral e medial em vermelho. Então a gente tem aí na margem medial a presença dos vasos renais. Tá? E essa imagem é interessante porque ela mostra ali sendo destacada a cápsula, né, a cápsula fibrosa que reveste o rim. Ela é bem fácil de ser destacada durante uma dissecção, por exemplo, durante uma cirurgia. Além disso, o rim possui uma face anterior, tá, que olha para todas aquelas estruturas que a gente já viu, né, como, por exemplo, as alças intestinais, tá? E uma face posterior, que a gente já viu também, que fica de encontro aí, olhando para a parede posterior do abdômen. Então, sob o ponto de vista descritivo, o rim é muito simples de ser estudado. Bom, e na margem medial desse órgão, a gente tem uma reentrância, tá? Na verdade, é uma entrada que permite a passagem de estruturas. E a gente denomina essa passagem de hilo renal, tá? Hilo renal. Bom, e a constituição interna do rim, ela é dada pelo córtex renal, que se dispõe através de colunas renais, é dada pela medula renal, que é disposta em formato de pirâmide, daí o nome pirâmides renais, e pelo sistema pielo-calicial, tá? Que é dado pelos cálices menores, cálices maiores e a pelve renal. Então, olhando isso tudo, né, vamos olhar elemento por elemento. A gente tem aqui um corte coronal do rim, tá? Então a gente consegue observar as estruturas internas, a sua arquitetura interna, e a gente consegue olhar o córtex renal, por exemplo. A gente percebe que o córtex renal ele tem um aspecto mais pálido e se dispõe aí na periferia, mais na periferia do órgão. E esse córtex emite estruturas que a gente chama de colunas renais, tá? Ou colunas de Bertin, que são nada mais são do que projeções desse córtex para a superfície interna do órgão, tá? Para a superfície interna do rim. Então, o córtex renal ele se prolonga através das colunas renais para a superfície interna do rim. A medula, por outro lado, ela já está disposta nesse aspecto piramidal. Então, a gente tem aí as pirâmides renais, tá? E um detalhe interessante é que no ápice de cada uma dessas pirâmides, a gente tem uma estrutura chamada de papila renal. Tá? Então, temos aí papilas renais que têm a função de gotejar a urina formada, tá? Nas estruturas que a gente conhece como cálices menores. Então, nós temos aí a produção de urina lá a nível microscópico pelo néfron, tá? Quando vai chegando na macroscopia, a gente tem contato aí com as pirâmides renais e as suas papilas renais, e essa urina vai sendo gotejada em estruturas tubulares, chamadas de cálices menores, tá? Em número aí variável de 7 a 13, de acordo com o Testi, um autor de anatomia. Esses cálices menores, por sua vez, eles vão se unindo para formar cálices maiores, tá? Em torno de 2 a 3, também de acordo com esse mesmo autor. Então, nós entramos num sistema eminentemente tubular, tá? Que tem como função a condução da urina. Esses 3 cálices maiores vão se unir novamente, tá? E vão formar uma estrutura mais dilatada, chamada de pelve renal, tá? E essa pelve renal, por sua vez, vai sofrer um pequeno estreitamento,
para formar o que a gente chama de ureter. Então, esse é o caminho, até o momento, que a urina está fazendo, tá? Então, nós temos aí, ó, os cálices menores, de 7 a 13, tem alguns autores que colocam mais, de 8 a 15, tá? Unindo-se para formar os cálices maiores, de 2 a 3. Esses cálices maiores, juntando para formar uma estrutura mais dilatada, uma estrutura tubular mais dilatada, que é a pelve renal, e a pelve renal se estreitando para formar o ureter. Então, o rim ele é composto por diversos tipos de elementos. Tá? Então, nós temos aí o córtex, a medula e um sistema tubular dado pelos cálices. Bom, dando uma pausa nessa trajetória da urina, a gente pode falar um pouco da vascularização do rim. Tá? Então, o rim ele é basicamente vascularizado pelas artérias renais, tá? Que são ramos da aorta abdominal. Então, nós temos uma artéria renal direita e uma artéria renal esquerda. Tá? Essas artérias renais, no primeiro momento, elas vão se dividir em ramo posterior e ramo anterior. Tá? E esses ramos anteriores e posteriores, eles vão se subdividir em artérias segmentares. Tá? Então, nós temos vários segmentos do rim irrigados por diferentes artérias. Então, essas artérias segmentares vão se dividir novamente para formar artérias de menor calibre, são as artérias interlobárias, que vão se situar entre uma pirâmide e outra. Tá? E essas artérias interlobares vão formar artérias arqueadas, tá? Arqueadas, que vão fazer um arco na base da pirâmide renal. Tá? E aí a vascularização do rim ela é bastante rica, porque a gente vê um grande número de ramificações. Tá? Nós temos ainda artérias capsulares, enfim, ramos menores, né, de menor tamanho, até chegar a nível microscópico. E aqui é uma técnica bastante legal, chamada de repressão e corrosão. Né? O técnico ele pega um rim, fresco de preferência, lava esse rim e injeta com látex, somado a um polímero com uma cor específica. Aqui, como ele injetou a artéria renal, né, por convenção, utilizou-se a cor vermelha para as artérias e a cor amarela para o sistema tubular, né, para o sistema pielo-calicial do rim. E esse látex vai preencher a luz dos vasos e depois ele é corroído com soda cáustica, sobrando só o molde. E aí a gente consegue observar o quão rico é a vascularização do rim. Tá? É um órgão extremamente vascularizado, ele tem esse aspecto vermelho violáceo já por conta desse alto grau de vascularização. Tá? E essa técnica é bastante interessante de fazer, não só no rim, mas como em outros órgãos. E essa vascularização do rim, né, como eu falei, ela é totalmente segmentada. Ela permite, então, a identificação de várias porções, de vários segmentos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho segmento superior, segmento posterior, um segmento anterior superior, um segmento anterior inferior e um segmento inferior. Olha, isso é bastante interessante do ponto de vista cirúrgico, porque permite que o cirurgião remova segmentos do rim sem afetar, sem comprometer o restante do órgão. Tá? Então, essa vascularização segmentada dá esse aspecto. Né? Como vocês já viram no sistema respiratório, por exemplo, os pulmões têm essa mesma segmentação brônquica, que dá possibilidade ao cirurgião de realizar remoções, né, lobectomias aí, sem comprometer o órgão inteiro. Bom, e a drenagem venosa, o retorno venoso, ele é dado pelas veias renais.
tá? Essas veias renais direita e esquerda vão drenar para a veia cava inferior. Lembrando que todas essas estruturas vasculares, né, a artéria renal e a veia renal, também são retroperitoneais. Então, o acesso delas numa dissecção tem que ser bastante cuidadoso, tá? Muito cuidadoso. E a gente percebe aqui uma relação interessante, que a artéria renal direita, ela corre por detrás, né, passa posteriormente à veia cava inferior. E a veia renal esquerda, ela corre posteriormente à artéria mesentérica superior. Então, uma relação anatômica interessante, é bastante constante, tá, na literatura, no cadáver também é muito difícil variar nesse sentido. E é bastante interessante sob o ponto de vista topográfico. Bom, a drenagem linfática do rim é dada essencialmente por linfonodos situados ao redor da aorta, tá? Então, são chamados de linfonodos aórticos laterais. Existem outros linfonodos na região que fazem uma drenagem acessória aí. Ou então, retomando o caminho da urina, a gente parou no ureter, né? Então, o ureter, ele é um tubo essencialmente muscular, tá? E é responsável por aquilo que a gente já conversou, que é transportar a urina dos rins para a bexiga urinária. Então, essa é a função principal do ureter. E aqui nessa imagem, nesse slide, a gente consegue ver o ureter em toda a sua extensão, saindo do rim e entrando na bexiga. Aqui, uma imagem mais completa, mostra algumas relações anatômicas do ureter. Por exemplo, ele passa anteriormente ao músculo psoas maior, tá? Um músculo da região lombar, dentro da cavidade abdominal. Ele também passa anteriormente aos vasos ilíacos e passa anteriormente aos ramos desses vasos ilíacos. Então, o ureter ele é bastante longo, tá? E ele pode ser dividido em vários segmentos. Um detalhe interessante do ureter, dos ureteres, é que eles possuem 3 sítios de estreitamento. Então, em 3 determinados momentos, eles ficam mais estreitos. Isso favorece, né, a formação e a obstrução por cálculos. Tá? Então, nesses três momentos aí, a gente consegue ver uma presença maior de cálculos renais nessas doenças. Então, nós temos aí, primeiro momento, a junção urétero-pélvica, que é quando você deixa de ter uma pelve renal para formar o ureter propriamente dito. O segundo momento é quando os ureteres cruzam os vasos ilíacos, então há um estreitamento da luz. E o terceiro momento acontece quando esses ureteres vão penetrar a bexiga, tá? Então, nessas 3 porções, a gente vê uma prevalência maior de cálculos. Em relação à vascularização do ureter, como eu falei anteriormente, ele pode ser dividido em 3 segmentos. Um segmento superior, um segmento médio e um segmento inferior. Então, nós temos aí um segmento superior dado pelo momento de surgimento do ureter, ou seja, assim que deixa de existir uma pelve renal. Um segmento médio, já quando ele alcança aí parte do músculo psoas maior. E um segmento inferior, após ele cruzar, né, os vasos ilíacos. O seu segmento superior é vascularizado por ramos das artérias renais, tanto direita quanto esquerda. O segmento médio é vascularizado pela aorta e por ramos das artérias gonadais e ilíacas comuns. E o segmento inferior é vascularizado por ramos da artéria ilíaca interna, tá? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo.
Bom, e a inervação desses tubos é muito similar à dos rins, por isso que eu coloquei uma única tabela para essas duas estruturas. Então, quando a gente fala em inervação de víscera, de órgão, de víscera, a gente tem que sempre ter em mente um componente simpático e um componente parasimpático, tá? O componente simpático da inervação do rim vem do plexo renal e do plexo aórtico. A porção parasimpática é dada por ramos do nervo vago, tá? Que chegam lá nesses dois plexos supracitados. Já a inervação do ureter, ela é dada pelo plexo aórtico, pelo plexo hipogástrico superior e pelo plexo hipogástrico inferior, tá? E a inervação parasimpática não vem do nervo vago. Na verdade, ela vem de nervos esplâncnicos pélvicos. Tá? Isso quer dizer o quê? Quando a inervação parasimpática do rim, ela é pouco estudada, não se observa tanto uma função para aquilo. Já a inervação simpática, ela foi bastante estudada na literatura, justamente por procedimentos relacionados à denervação do órgão, para tratar hipertensão crônica, né, com bastante resistente à medicação. Então, alguns pesquisadores aí estudaram bastante a questão da denervação renal, que é tirar toda a inervação simpática do rim. Então, essa inervação simpática, ela tem função de regulação da pressão arterial, tá? Então, um aumento da pressão arterial. Já no ureter, a gente tem mecanismo de, como ele é um órgão, um tubo muscular, a gente tem mecanismo de contração e relaxamento. Então, existe um balanço aí entre inervação simpática e parasimpática. Bom, os dois, né, tanto para o rim quanto para o ureter, a gente tem um tipo de inervação especial, que é a inervação aferente visceral, ou seja, a inervação que nos traz a informação de dor, tá? E essa informação, ela retorna para a medula espinhal a nível de T10, né, da 10ª vértebra torácica até a 2ª vértebra lombar. Então, quando uma pessoa tem um problema renal no qual ela sente dor, ela refere a dor nesses dermátomos. Então, é muito característico uma pessoa com cálculo renal sentir dor na região posterior, tá? A nível desses dermátomos, de T10 a L2. Isso é dado justamente pela inervação aferente visceral dessas duas estruturas, né? Do rim e do ureter. Bom, e esses plexos, né? Eles podem ficar muito vago na cabeça de vocês. E aqui é uma imagem do néter, só para representar como que eles ficam organizados dentro da cavidade abdominal e quais relações eles têm com as artérias. Então, perceba que nós temos uma imensidão de gânglios nervosos que ficam, né, se situam ao redor das artérias. A gente consegue olhar aí a artéria renal caminhando em direção ao rim, a artéria mesentérica superior e até o tronco celíaco mais superiormente. Então, nós temos uma imensidão de gânglios, tá? É uma região bastante difícil de dissecção, tá? E bastante complexa. Então, nós temos aí, por exemplo, o plexo celíaco, tá? Ao redor do tronco celíaco, o plexo mesentérico superior, ao redor da artéria mesentérica superior, tá? O plexo renal, ao redor da artéria renal, e a gente consegue olhar mais inferiormente o plexo mesentérico inferior, tá? É bastante interessante estudar isso, sob o ponto de vista fisiológico. E nós temos aí a bexiga urinária, tá? Que, por definição, é um órgão muscular oco e responsável pelo armazenamento de urina. Então, a literatura coloca aí de 700 a 800 ml de urina, tá? Que ela consegue suportar, né, comportar ao máximo, mas isso também varia bastante de livro para livro. Tá? Lembrando que a bexiga,
ela possui um mecanismo nervoso, a gente vai falar um pouco mais para frente, de estímulo de reflexo de micção, tá? Que é aquela vontade de urinar que a gente sente. Então, em média, a gente começa a sentir essa vontade a partir do preenchimento de 250 ml, tá? Isso varia também de pessoa para pessoa e varia também de situação para situação. Por exemplo, uma pessoa que está dentro de um ar-condicionado, né, numa sala com ar-condicionado, bastante liberação de hormônio para regular esse tipo de coisa, ela tende a sentir mais vontade de urinar. Então, ela vai urinar com mais frequência. Tá? Então, isso também varia de situação para situação. Algumas pessoas comportam muito menos quantidade de urina, logo sentem vontade de urinar. As mulheres, em geral, sentem mais vontade que o homem, tá? Justamente pelo tamanho da bexiga, e assim vai. Então, é só um parâmetro médio aí, a fim de discussão. Bom, e a bexiga, ela se situa na cavidade pélvica, tá? Quando ela está vazia, ela fica totalmente na cavidade pélvica. À medida que ela fica cheia, ela começa a ocupar o hipogastro, que é a região central mais inferior do abdômen. Então, ela sai um pouco da cavidade pélvica e entra aí numa parte da cavidade abdominal, tamanha distensão que ela consegue suportar quando cheia, tá? E a bexiga, ela fica situada posteriormente à sínfise púbica, tá? E isso é bastante interessante, quando ela está cheia, se você pressiona essa região do hipogastro, especialmente perto da sínfise púbica, você vai sentir uma vontade enorme de urinar. E essa posição dela, né, quando cheia, ela já foi bastante utilizada para remoção forçada de urina. Quando a pessoa tem uma obstrução, né, especialmente em situação de guerra, ou há muitos anos atrás, né, 100 anos atrás, havia esse tipo de remoção forçada. Então, o paciente era colocado aí de decúbito, tá? E o médico, o enfermeiro, enfim, ele utilizava uma agulha perfurando o hipogastro no sentido inferior para tentar extrair aquela urina obstruída, né? Bom, e a bexiga é um órgão extraperitoneal, tá? Então, o rim a gente denomina de retroperitoneal, assim como o ureter, e a bexiga a gente pode denominar de extraperitoneal, porque somente a superfície superior da bexiga é revestida por peritônio. Então, como a gente pode olhar nessa imagem, a gente vê aí, atrás da sínfise púbica, a bexiga, né? Percebam aqui que ela está cheia, de fato, e a gente observa que existe uma camada em cima dessa bexiga, nada mais é que o peritônio, tá? Então, o peritônio cobre a bexiga superiormente, conferindo a ela aí as características de um órgão extraperitoneal. Bom, e a bexiga, ela é presa à parede abdominal por algumas pregas, tá? São chamadas de pregas umbilicais. Nós temos aí as pregas umbilicais laterais, tá? Compostas aí pelos vasos epigástricos inferiores, tá? Formam a prega umbilical lateral. Nós temos aí as pregas umbilicais mediais, que é dado pelo resquício, pela parte fibrosa da artéria umbilical, tá? E nós temos a prega umbilical mediana, que é dada pelo resquício embrionário do úraco, que é uma estrutura que tem como função, um ducto, que tem como função ligar a bexiga à cicatriz umbilical do feto. Então, existem aí essas três pregas, né, pares, duas pregas pares e uma ímpar, prega umbilical lateral,
prega umbilical medial e prega umbilical mediana, tá? Dando um meio de fixação da bexiga dentro da cavidade. Além disso, a bexiga ela é presa a algumas outras estruturas através de ligamentos fibrosos, tá? Como, por exemplo, a própria sínfise púbica, no homem, a próstata, tá? E assim por diante. E é interessante notar, né, nessa vista superior, as diferenças entre a relação da bexiga no homem, tá? Essa imagem é de um homem, e na mulher. Então, a gente tem uma diferença imensa de relação anatômica. Então, percebam que no homem, logo atrás da bexiga, a gente já tem a porção final do intestino grosso, tá? O reto. Na mulher, não. Na mulher, a gente tem a presença aí do útero, com as tubas uterinas e os ovários, tá? É bastante interessante essa relação. Também o fato da existência de um útero implica num tamanho menor da bexiga, então, se vocês observarem, a bexiga do homem aqui está um pouco maior do que na da mulher, tá? E além disso, a gente tem aí algumas escavações, tá, na região pélvica. Isso é bastante abordado em anatomia topográfica, né? Anatomia por região. Tá? A gente pode encontrar um espaço na mulher entre a bexiga e o útero, tá? Chamado de escavação retrovesical. É simplesmente um espaço onde o cirurgião pode manipular, pode tracionar algumas estruturas para lá, pode tocar em outras através desse espaço, tá? Bastante importante sob o ponto de vista cirúrgico. Bom, e a arquitetura da bexiga, né, como eu já falei, ela é um órgão essencialmente muscular, tá? É um órgão oco. Então, quando você seca uma bexiga, por exemplo, você consegue definir esses feixes musculares, tá? Você consegue olhar essa túnica muscular, apesar de que o arranjo não fica tão claro quanto na imagem, tá? E a gente consegue olhar nessa fotografia ali o ligamento umbilical, né? A prega umbilical mediana, que é dada pelo úraco. E a bexiga, alguns autores consideram que ela tem um formato em forma cônico, tá? Com o ápice voltado para cima e para frente e a base voltada para baixo e para trás, ou seja, póstero inferiormente. E aqui a gente consegue observar no homem que a bexiga tem uma relação muito importante com as vesículas seminais, tá? Aí a seta está mostrando essas vesículas e também com a próstata, tá? Então a bexiga tem uma relação muito importante com as vesículas seminais e com a próstata. Isso significa o quê? Quando o homem, por exemplo, ele é submetido a uma prostatectomia radical, o cirurgião precisa manipular essa região. E aí, uma das complicações desse tipo de cirurgia é justamente a ruptura de alguns nervos. E aí o paciente, né, ruptura iatrogênica, o paciente pode ficar com sequelas, por exemplo, dificuldade para disfunção para urinar, tá? Sem controle de esfíncter, justamente pela denervação iatrogênica dessas estruturas durante uma prostatectomia, por exemplo. Tá? Então, existe uma relação muito interessante da bexiga com esses dois outros órgãos do sistema reprodutor masculino, tá? Vocês verão isso aí na aula da semana que vem. Bom, a arquitetura interna da bexiga, ela é bastante simples, tá? Continua sendo, evidentemente, um órgão muscular, então a gente tem projeções musculares, a gente consegue enxergar essas projeções musculares, mas existe uma região na bexiga que é lisa, tá? E a gente chama essa região de trígono vesical, tá? Por que trígono vesical? Então nós temos aí um triângulo, tá? Como esse triângulo é formado? Então,
nós temos aí na parte superior os dois orifícios de entrada do ureter e na parte inferior o orifício de saída da uretra, tá? Então, do último componente aí do sistema urinário, né? Como eu falei lá no início da aula, a gente não vai abordar a uretra aqui, nessa aula, vai ficar para a aula de sistema reprodutor masculino, tá? Porque ela tem dupla função e ela conecta, né, esses dois sistemas. Então, essa região lisa da bexiga é chamada de trígono vesical. E esse trígono é formado pelos orifícios de entrada dos dois ureteres, direito e esquerdo, e o orifício de surgimento aí da uretra. Então, nós temos o trígono vesical. Essa região também tem uma importância clínica, porque algumas inflamações e algumas infecções têm uma prevalência maior nesse trígono. E toda essa parede muscular da bexiga, ela é formada por um músculo chamado de músculo detrusor da urina, tá? Que permite aí essa complacência da bexiga, essa distensibilidade, nessa propriedade extremamente importante para sua função de armazenamento. Bom, e a bexiga, ela tem uma vascularização bastante complexa, porque muda do homem para a mulher. Então, normalmente, né, no homem, nós temos aí a artéria vesical superior, que vem da porção da artéria umbilical, da porção funcionante da artéria umbilical. Nós temos aí também a artéria vesical inferior, que vem da artéria ilíaca interna. Tá? Na mulher, nós temos aí a artéria vaginal fazendo o papel dessa artéria vesical inferior. Então, parte da vascularização é dada pela artéria vaginal, tá? Além disso, a gente tem outros ramos, claro, com certeza, de outras artérias provenientes da ilíaca interna, mas também não são tão significativos. Aí aqui uma fotografia, né, uma vista lateral dessa irrigação. Então a gente consegue observar o quão irrigada a bexiga é, tá? O quão irrigado esse órgão é. Então nós temos aí a artéria vesical superior dando toda a vascularização superior da bexiga, perdão, e a artéria vesical inferior ali naquele complexo venoso, tá? Dando a irrigação da porção inferior da bexiga. Então, existe uma anastomose do sistema ilíaco, tá? Nessa região, que é bastante proveitoso aí para o organismo. E a drenagem venosa, ela segue o mesmo parâmetro, tá? Ela corre concomitantemente com essas artérias. Bom, em relação à inervação da bexiga, ela é similar à porção inferior, né, do ureter. Então, nós temos aí os plexos hipogástricos, tá? Especialmente o inferior aqui, e o que a gente chama de plexo vesical, que é um plexo próprio. Tá? Então, toda a inervação simpática e parasimpática é dada por esses plexos. Né? Como a gente já viu no ureter, as fibras simpáticas vêm dos nervos esplâncnicos pélvicos. Tá? Isso é bastante interessante sob o ponto de vista fisiológico. Tá? Então, nós temos aí esses plexos dando a inervação simpática e parasimpática. Já o reflexo de micção, ele é uma resposta, tá, dessa inervação. Por exemplo, eu tenho um estímulo sensorial, eu sinto que eu preciso urinar. E aí, os nervos aferentes sobem para a medula e dão esse estímulo. Vai voltar para o músculo, tá? Porque, como eu falei, a bexiga é um órgão eminentemente muscular. Então, a gente tem, de certa forma, esfíncteres. E esses esfíncteres precisam ser relaxados no momento da micção. Tá? Então, é um jogo, é uma balança. Tá? Então, para você ter
um ato de expelir essa urina correto, você precisa ter uma balança normal desses dois tipos de estímulo, o estímulo sensitivo e o estímulo motor. Tá? Isso aí dá o que a gente chama de reflexo de micção. Okay? E aqui eu vou trazer algumas variantes, né, que a gente consegue observar dessas estruturas que a gente acabou de ver. Tá? Nem tudo na anatomia humana corre do jeito que está no Atlas. E é até interessante falar disso, porque com essa questão da pandemia, né, a dificuldade de se realizar uma aula prática, né, a gente está batalhando aí, está quebrando a cabeça para resolver esse tipo de situação, porque a aula prática de anatomia te dá uma visão completamente diferente da do livro. Então, a gente consegue observar aqui uma variação bastante interessante de duplicação de ureter. Tá? O ureter ele pode sofrer diversas variações anatômicas, dentre elas a duplicação. Então, na seta branca e na seta preta, a gente consegue observar esse ureter duplicado. Tá? A seta azul está demonstrando ali a veia renal, a veia gonadal direita. Essa duplicação ela pode envolver alguns aspectos interessantes. Por quê? Porque desses ureteres duplicados, ele pode desembocar em outro órgão sem ser a bexiga. Então, existem relatos na literatura de quando o ureter desemboca no útero, por exemplo. Tá? Isso é detectado assim que no nascimento, tá? No primeiro ato de urinar daquela criança, isso é detectado, porque a urina não sai pelo canal que deveria sair, né? Ela sai pelo canal vaginal. Então, isso pode ser corrigido cirurgicamente sem problema nenhum. Lógico que se não houver esse diagnóstico, né, você vai proliferar ali uma janela de infecção, né, de bactéria, enfim, porque a urina nada mais é que o lixo, né, do nosso organismo, o lixo que o nosso organismo está tentando expelir. Bom, então, nós temos essa duplicação. Uma outra variação já pertinente ao rim é a septação desse órgão. Tá? Então, a gente consegue observar aí um rim dividido ao meio por uma fissura. Isso não é tão comum de acontecer, tá? Não existem lesões associadas a isso, mas pode confundir durante um exame de imagem, tá? Pode confundir com algumas outras doenças, mas é bastante interessante sob o ponto de vista anatômico. Né? E aqui é uma imagem do rim lobulado. Tá? O rim ele mantém esse aspecto de lobulação durante o período fetal. Tá? Então, quando a gente pega o rim de um feto, a gente vai observar esse aspecto, que em anatomia comparada é bastante legal de estudar, porque alguns animais mantêm esse aspecto lobulado, como por exemplo o porco. Tá? Ele tem esse aspecto lobulado, de lobulação renal. E isso pode persistir na vida adulta. Tá? Assim como essa septação única pode acontecer, essa persistência de lobulação também pode ocorrer. E essa imagem, ela é de um feto, e eu coloquei ela aqui justamente para mostrar não só essa lobulação, mas a proporção do tamanho do rim com a glândula suprarrenal. Então, a gente tem aí uma glândula suprarrenal bem grande no feto em relação ao rim, né? Essa proporção vai se invertendo ao longo do desenvolvimento da vida. Bom, essa outra imagem é referente a uma variação bastante rara do rim, chamada de rim em ferradura. Tá? O que acontece nesse rim em ferradura? Durante o período embrionário, você tem uma massa que precisa se dividir para formar o rim direito e o rim esquerdo.
Tá? O que acontece é que não há essa septação, não há essa divisão, tá? Não existe essa segmentação, e o rim fica unido pelo seu polo inferior, tá? Dando esse aspecto aí de ferradura. Então, observa que ele faz um contorno, né? Um arco ao redor da aorta e da coluna vertebral, tá? Então, esse rim em ferradura é bastante raro. Eu tive a oportunidade de ver uma vez, mas não consegui fotografá-lo, né? Na época não tinha essa questão de ficar no celular e tal, então não pude fotografá-lo, essa imagem de um artigo, de um relato de caso publicado na literatura. Tá? É uma das variações mais raras aí do rim, mas bastante legal. E pode implicar em perda de função renal. Tá? Tem esse viés aí clínico. Bom, e aqui eu trago uma imagem de um tumor bastante grande, tá? Essa estrutura esbranquiçada aí é um tumor, na verdade é de um artigo que a gente publicou, tá? E da bexiga, tá? Então a gente tem aí um leiomiosarcoma, quase que do tamanho da bexiga, né? Então ele era unido a ela através de um istmo ali, observado na seta escura. E esse órgão aberto é a bexiga de fato. Então perceba que é como se fosse um saco mesmo para armazenar a urina, nada mais do que isso. Tá? A bexiga tem essa função extremamente simples de compreensão. Tá? E eu trouxe esse tumor só para ilustrar que podem acontecer surgimento de câncer, enfim, e esse tumor é bastante grande. Tá? A paciente sobreviveu depois da remoção da bexiga. Né? Nesses casos de retirada de bexiga, a cirurgia, né, existe uma técnica para se formar uma neobexiga. Geralmente você usa alça de intestino grosso delgado para formar essa neobexiga. Tá? Isso varia de acordo com o cirurgião. Bom, então, essas são minhas referências. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Muito obrigado pela atenção.